Saudações, amigos do canal Agartha. Os mistérios do Ajna Chakra entram em alta definitivamente com a chegada da nova era solar maia ou com a sexta raça raiz, na qual estamos na atualidade entrando, como tem sido demonstrado, porquanto se trata também do sexto chakra do corpo sutil humano. A rigor, esta energia envolve já uma iniciação cósmica, relacionada aos mistérios da ascensão espiritual, de modo que os seres humanos apenas alcançam a totalidade das suas energias quando logram penetrar nas esferas das hierarquias. Ainda assim, os mistérios ascensionais são agregativos, como uma nave onde existe espaço para toda uma hierarquia de tripulantes e até de passageiros devidamente qualificados, tal como o próprio chakra Ajna ostenta um importante poder agregativo em si, como trataremos de demonstrar aqui. O importante é saber que este chakra representa um verdadeiro portal cósmico para a nossa evolução e ascensão, de modo que algum treinamento pode nos habilitar já para a conquista de importantes realizações. E certamente são muitos e belos os mistérios que cercam este grande portal de libertação. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Ajna significa em sânscrito mando ou comando. É o nosso foco de atenção espiritual, portanto, a forma como coordenamos e exercemos a nossa vontade no mundo, mesmo de maneira automática e natural, já sem nem dar-nos conta que estamos criando realidades desta forma, em função dos hábitos de toda uma vida, somados a miúde aos hábitos das pessoas que nos cercam para criar um consenso sólido e seguro. Ainda assim, somos informados de que tal coisa significa apenas uma representação ou descrição de realidade. Com efeito, podemos criar mundos através deste foco de comando, pela concentração de energias de diferentes calibres. Através deste portal, podemos visitar mundos superiores e até encontrar uma saída nobre na hora do nosso inevitável desenlace deste corpo físico, tal como buscam realizar os yogis com treinamento nas artes do bardo. Todas as religiões oferecem os seus paraísos celestiais como recompensa para aquele que adquiriu méritos durante esta existência. Se as virtudes éticas já são capazes de tanto, que dizer daqueles que incrementam as suas aspirações com práticas espirituais dirigidas? Contudo, para tais coisas serem seguras e eficientes, convém que a pessoa tenha um treinamento satisfatório no manejo dos fluxos internos das energias, através do autocontrole e da própria meditação. A capacidade de alguém alcançar essas energias superiores depende do autoempoderamento a um grau mínimo. É certo que metade do caminho somos levados pelos anjos, mas a outra metade nós mesmos necessitamos percorrer com nossas próprias forças. Certamente, o nosso universo interior possui possibilidades inauditas para cada um de nós. Porém, por lei de karma, livre-arbítrio ou de simples economia, ele apenas se abre ou enriquece através de nossas próprias opções deliberadas, quer dizer, sob investimentos direcionados. Podemos dizer que tudo neste mundo é uma simples questão de frequência e de sintonia. O terceiro olho recebe a sua primeira grande ativação na terceira iniciação, também dita solar e relacionada ao próprio plexo solar, quando o iniciado desperta a sua clarividência. Se trata da etapa média da ascensão até o sexto grau, percurso no qual essa clarividência apenas irá se ampliando e diversificando. Uma das yogas relacionadas ao terceiro estágio é Jnana, ou conhecimento, palavra que é uma espécie de anagrama de Ajna. Na geometria das esferas, observamos o ciclo sextuple de diferentes formas, seja como raios, triângulos ou esferas mesmas. Estas realidades se traduzem comumente também na linguagem esotérica em termos de planos, raios e centros de energias. Podemos enxergar então
a formação de Ajna a partir da própria geometria sagrada da Vesica Piscis, nas duas formas como se demonstra nas imagens deste podcast, onde as pétalas se apresentam pelo losango central, na geometria dos raios, e o núcleo se mostra na esfera central, na geometria dos círculos. Este último já indicando também o próprio chakra coronário Sahasrara. Ao relacionar-se dois círculos desde os seus núcleos de irradiação ou centros de rotação, sucede certa sobreposição natural de energias, sendo tal intersecção que podemos denominar então como o terceiro olho em si, o foco de tensão e de coordenação dos grupos em relação. As duas grandes pétalas de Ajna são, pois, como rodas que giram em direção contrária, uma para criar o mundo material exterior e outra para criar o mundo espiritual interior. A terceira visão representa uma ponte de comando para coordenar e relacionar todas essas energias entre si, fortalecendo-se então à medida em que este comando seja realizado com maior maestria e equilíbrio. Aqueles que dominam a magia dos espelhos sabem que o objetivo é criar um portal interno dimensional situado entre o objeto e o seu reflexo no espelho. Cada grupo sextuple representa, pois, um universo completo. O da esquerda, ou lunar, será neste caso o completo plano físico cósmico com seus 7 subplanos e respectivo sistema de chakras. E o da direita, ou solar, será a princípio o imediato plano astral cósmico. Em função disto, este chakra também é excelente para trabalhar sobretudo os temas mais elevados do plano astral, incluindo todo o superior universo onírico existente, tal como para astralizar o restante das energias em evolução. O iniciado comum está apenas organizando ainda as primeiras energias deste centro. Porém, em termos de hierarquias, Ajna demonstra a forma como os mestres maiores evoluem por escalas cósmicas completas de energias e não mais por degraus solares isolados de forças segmentadas. Note então que essas grandes esferas são como zeros que refletem ou simbolizam a mudança de escalas que acontece nos chakras da cabeça, e que, no caso de Ajna, remete à escala centesimal de energias, como também demonstramos no podcast Hermenêutica dos Chakras, acionando assim uma nova escala de engrenagens cósmicas. Representa com isto o fechamento de um ciclo ou escala, dando lugar automaticamente a uma conexão com novos ciclos análogos, que, no caso, são aqueles das escalas cósmicas completas nas quais evoluem as iniciações cósmicas das hierarquias superiores. Na figura da Vesica Piscis, associada ao útero da Virgem, vemos emergir deste centro a própria figura do Cristo, numa forma de nascimento cósmico, portanto. Convém lembrar que, no sexto plano de consciência, acha-se a energia da mônada divina, como uma forma de Ishvara ou Deus pessoal. Tal mônada termina por ser, na prática, apenas uma das ramificações do Logos cósmico em evolução. No simbolismo deste chakra, encontramos vários elementos, como a sílaba universal Om e o casal Shiva-Shakti, indicando as forças da unidade e da transmutação, tal como o triângulo e o símbolo do Linga como potência criadora. Lembrando neste caso que o próprio Om é um som dual, onde a vogal O é masculina e a consoante M é feminina. O objetivo é realizar uma fusão mística ou tântrica destas duas energias, para obter uma potência criadora, uma vez que, como disse Blavatsky, o Om vela os segredos da iniciação área, que, no caso, é a própria iniciação solar. De modo que aqui temos outra conexão entre esta iniciação terciária com Ajna através do mantra esotérico específico deste centro. A própria hexade geométrica de losango resultante é como um fator de relação entre o superior e o inferior ao modo do selo de Salomão. Na Índia, se costuma assinalar o terceiro olho com pinturas e aplicações chamadas tilak. Há meditações que focalizam especificamente este centro e têm-no como sede ou elo com as forças espirituais superiores. Grosso modo, podemos ver a estrutura deste chakra como tríplice,
representando os 3 grandes nadis ou canais de Kundalini, que são o solar Pingala, o lunar Ida e o neutro Sushumna ao centro, os mesmos que se acham representados no caduceu de Mercúrio, onde a Ajna Chakra também se destaca na forma das 2 asas do caduceu. Trata-se, pois, de um autêntico portal, semelhante às colunas duplas da maçonaria, por onde passam todos os candidatos à iniciação. É também nisso a própria perfeição de Bodhicitta, a fusão da mente com o coração. À maneira do famoso corpo causal dos teósofos, Ajna com efeito reúne em si as energias em evolução. Outro nome deste chakra é Agya, palavra que lembra muito águia. Com efeito, a forma deste chakra recorda deveras o interior do bico aberto de uma águia. Se relaciona, pois, com o mito tolteca da águia cósmica, o qual processa as 48 energias das 4 rondas acumuladas da evolução da nossa espécie, como demonstramos no podcast sobre a evolução do xamanismo. Tal como Ajna também reúne os 48 subplanos dos chakras inferiores acumulados em cada uma de suas pétalas, conforme temos tratado já no podcast O Enigma da Águia Cósmica, onde demonstramos ademais o simbolismo da águia presente no coração da Pedra do Sol Azteca, deveras alusivo a toda esta geometria sagrada. Atravessar Ajna conscientemente é adentrar por um portal que traz a libertação deste sistema solar, no dizer de teósofos esotéricos como Alice Bailey, preservando a íntegra da nossa individualidade, por assim dizer. Ou senão, quando a pessoa não alcança um poder pessoal mínimo, poderá representar uma reciclagem das energias acumuladas para fins de renovação das coisas, no dizer dos próprios toltecas. Não obstante, Ajna trata então de duplicar ou espelhar este grupo de energias em sua outra pétala, totalizando assim 96 subpétalas ou subplanos. Sucede que, na literatura da sabedoria tolteca de Castanheda e agregados, temos neste centro um foco para alinhar as energias do indivíduo com as energias do cosmos. Estes alinhamentos, tal como a decorrente transferência de energias, são então poderes de coordenação do todo que podemos adquirir, como caminhos de libertação do indivíduo numa progressiva direção cósmica. Para isso, devemos libertar as nossas próprias energias dos liames criados nos mundos materiais, especialmente o físico, o emocional e o mental concreto. Somente assim é que podemos começar a despertar realmente Ajna e converter as forças serpentinas em energias aladas, isto é, transmutar os desejos em impulsos mundanos na elevada consciência da alma ou de Atma. Ao processar esta dinâmica, Ajna desperta na sequência o chakra coronário de 960 pétalas, servindo-lhe, pois, de fractal de ativação. E é neste momento que tem-se o nascimento do Messias, da iniciação do Bodhisattva, para o qual Ajna serviu de manjedoura sagrada. Os grupos apostólicos que cercam o Messias representam o corpo de uma hierarquia, simbolizada na geometria sagrada da Vésica, como se demonstra nas imagens deste podcast, e remetendo diretamente à imagem da Santa Ceia de Da Vinci, que o Messias se habilita a conduzir consigo numa libertação cósmica, como se fosse a tripulação de uma nave ou Merkabah. Uma coisa importante de considerar a respeito de Ajna é sua relação com a visão, e, portanto, com a própria luz. Os clássicos do Oriente concordam que o desejo está diretamente relacionado à visão ou com a percepção das coisas. Esta percepção depende, a princípio, da luz para ter-se a visão. Se fecharmos os olhos, tudo como que desaparece. No entanto, resta sempre a nossa memória e a própria imaginação, que é outro aspecto relacionado a Ajna. O terceiro olho é muito empregado para imaginar. Um fator importante seja para o encadeamento ou para a libertação, a depender do fluxo e da natureza das energias empregadas. A imaginação criativa é certamente um dos grandes elementos da iniciação. De qualquer forma, é neste centro que podemos efetuar os grandes exercícios mágicos de imaginação, como aqueles que os lamas realizam com suas tantas deidades e outros recursos simbólicos.
lembrando ademais que este é um centro por onde penetram também os espíritos obsessores, de modo que a importância do contínuo saneamento, deste que representa um dos chakras mais completos e sensíveis, nunca poderá ser exagerada. Outro símbolo oriental que diz respeito de perto ao nosso tema é o do Vajra, significando raio, diamante e cetro. É o símbolo central do chamado caminho do raio ou a via rápida da iluminação que caracteriza o budismo tibetano no seu geral, que é a linha do budismo voltada para as energias mais elevadas, ou dos Budas mesmos. E o Vajra certamente também representa o quadro das mais altas transmutações. Este mesmo Vajra, ou Dorje, também simboliza a própria estrutura do sistema de chakras budista, centrado no coração, e, portanto, representando ele mesmo uma grande vésica da mesma forma. Podemos entender tal coisa em função do esquema se referir já à própria estrutura energética dos Budas mesmos, e não mais a um ser humano comum em evolução. A hierarquia búdica alcança atualmente o plano búdico cósmico, considerado como o quarto plano dentro dos sistemas setenários. Os espelhamentos de Ajna podem refletir com efeito todos os princípios duais da realidade, como o clássico superior e o inferior da tábua esmeraldina. Porém, seguramente refere-se também àquela correlação entre o mundo interior e o mundo exterior. Ajna é uma poderosa ponte para os mundos internos. Ali se desdobram todos os universos possíveis ao ser humano. Aquele que conhece a vida dos sonhos, ou até mesmo os mistérios do sonho lúcido e outras tantas possibilidades místicas inerentes ao onírico, como a cura e a revelação, pode acreditar que este mundo interior é capaz de ocultar questões que carregam um grau de realidades por vezes tão ou até mais poderosas do que aquelas do chamado estado desperto ou de vigília. A yoga tibetana dos sonhos reúne quase todas essas dimensões do sonhar, e tem-se na Cabala práticas de iniciação que se valem do sonho de maneira sistemática para percorrer os caminhos místicos. O desenvolvimento de Ajna e da intuição inclui habilitar ou incrementar a complexa função terapêutica dos sonhos. O mundo exterior não é o lugar ideal para a manifestação dos nossos desejos, porque o desejo é uma energia basicamente astral e subjetiva. Comumente, as coisas saem do controle quando damos livre vazão aos desejos no mundo material, inclusive por terminarem tais desejos, muitas vezes envolvendo outras pessoas ou criaturas, com suas próprias dinâmicas e interesses. A própria viagem astral representa uma condição mais produtiva e restauradora do que o sono em si, indicando que elevado grau de realidade oculta ela representa em nossas vidas. E são coisas assim que nos levam definitivamente a perguntar: afinal de contas, o que é sonho e o que é realidade? Porém, dizem os sábios toltecas que as energias necessárias para esta realização estão altamente relacionadas à preservação das nossas forças sexuais, as quais possuem funções básicas de criar num outro nível e, sobretudo, fora de nós mesmos. Por si só, estes fatos representam, pois, um convite para não deter-nos nas limitações do mundo exterior, sempre sujeito ao tempo e à corrupção. Podemos estimar que cada realidade observada no mundo externo representa apenas uma indicação das possibilidades muito mais ricas e variadas presentes em nossos espaços interiores. E, a partir disso, podemos começar a reverter com proveito o fluxo das nossas energias. Já não desejaremos tanto as coisas externas, e sim as coisas interiores. Ato seguinte, já sequer a essas necessitaremos mais, ao despertar poderes ocultos para além das formas, ou ao nos fundirmos à própria essência refinada das coisas. Como o mundo exterior é alimentado por nossas próprias energias, podemos realizar um exercício de reabsorção dessas energias, reassimilando todas aquelas coisas que julgamos boas para dentro de nós mesmos. Para que gastar as nossas energias no mundo, afinal, se, no fundo, tudo o que existe pode ser encontrado dentro de nós mesmos?
Basta para isso aprender a abrir as comportas do nosso próprio ser interior, onde abundam os consolos e as indicações que necessitamos na vida. Através da própria conexão do terceiro olho, podemos começar reintegrando ao nosso próprio íntimo todas aquelas realidades que nos são mais interessantes, a começar por aquelas coisas que nos são mais sagradas e reverenciadas, tal como os relacionamentos mais queridos, em seguida aquelas coisas que consideramos mais saudáveis, logo as paisagens mais aprazíveis que conhecemos, até as esferas mais deslumbrantes do cosmos inteiro. Procuremos acomodar então todas as coisas boas em nosso próprio interior, e quando surgirem novas coisas interessantes, lembremos que aquilo também pode ser incorporado, ou até que ela já faz parte mesmo do nosso universo interno, sem que precisemos desejar realmente nada exterior, já que apenas aquilo que nos tem ressonância é que pode realmente despertar o nosso próprio interesse. À primeira vista, este universo interior pode até parecer muito débil e impreciso, pela simples razão de ainda termos pouco investido nele. O fato de termos maior familiaridade com o mundo material passa a sensação de que ali as coisas são mais certas e seguras, apesar de sabermos serem também deveras transitórias. Porém, controlando a atenção exterior e semeando as energias internas, todas as coisas começam a mudar. Com isto, logo sentiremos o nosso centro frontal fortalecer-se e fazer a glândula pineal produzir melhor os seus vários hormônios, liberando também o precioso néctar de Anhita, considerado um verdadeiro elixir de vida eterna, segundo a filosofia yoga. Este é o exercício que está na base da famosa prática yogi de contemplar a região situada na raiz do nariz entre os olhos, e que alguns ainda confundem com a ponta externa do nariz, muito embora raramente se inclua a sugestão de alguma dinâmica. O olhar interno é, digamos, apenas a parte física da prática. A isto podemos agregar várias outras energias e dimensões, tal como a nossa sempre lembrada trilogia de som, luz e amor, como sugere realmente o triângulo presente no diagrama deste chakra que, de certa forma, coroa a tríade superior, assim como a própria geometria da vésica aqui analisada. Certamente, quanto mais elementos formos capazes de reunir, mais rico e fortalecido ficará este nosso universo interior. A rigor, para que esta prática seja perfeita, convém incluir formas de Guru Yoga. Porém, podemos tratar deste tema numa outra ocasião, posto que envolve já a participação do chakra da coroa Sahasrara. É uma meditação que, realizada completa, proporciona paz, energia e centramento. Pelo simples fato de estarmos jogando a energia da atenção para o nosso interior, isto por si só já proporciona equilíbrio e serenidade. E como a Ajna representa um coordenador de centros, a meditação neste local pode também se afigurar das mais ricas, importantes, completas e poderosas. Na menor das hipóteses, essa prática poderá auxiliar a pessoa a não dispersar tantas energias na multiplicidade de estímulos existentes no mundo externo, adquirindo assim objetividade e concisão. As pessoas precisam voltar a entender que o uso correto do mundo material é deveras parcimonioso, e também criar condições para que as novas gerações tenham esta compreensão, pois, de outra forma, este mundo logo perderá as funções que se necessita para a evolução humana, por desgaste excessivo e por conflitos de interesses intermináveis. Investir na vida interior representa apenas buscar um equilíbrio, e neste processo sacrifícios são necessários, até que tenhamos mais energias e maior refinamento pela abertura de novos chakras. Para tudo isto, a própria meditação é um auxiliar poderoso, reduzindo a ansiedade e trazendo novos referenciais. O fruto almejado inclui uma transformação da vida exterior ou uma fusão de ambas as coisas, interior e exterior. Neste aspecto, é importante falar aqui do papel dessas medidas para atuar também sobre os ritmos do tempo. A energia da atenção é um processo criativo que investe no tempo da matéria.
E neste caso, a anti-atenção da visão interior tem o efeito de neutralizar e até de reverter este fluxo de energias, e, por conseguinte, de tempo também, tal como vimos já a respeito dos efeitos do sonho lúcido. A atenção comum está geralmente relacionada ao desejo, mas a atenção interna está relacionada ao poder ou à vontade pura, também chamada de intento em alguns ensinamentos. Forçando um pouco a etimologia, poderíamos até distinguir entre a atenção exterior e a intenção interior. Os três nadis, que têm a sua representação em ajna, apresentam direta relação com o fator tempo. Ao ativar e harmonizar os nadis opostos, alcançamos o equilíbrio central transmutador de Shiva Shakti, relacionado ao eterno agora. O certo é que, quando direcionamos a nossa atenção para dentro, sentimos uma nítida sensação de paz e de parar o próprio tempo. E é assim, então, que, pouco a pouco, vamos construindo referências para o nosso próprio mundo interior. Porque tudo, sem exceção, pode fazer parte deste nosso universo interno, uma vez que, atenção, o próprio limite entre o interior e o exterior não passa de mais uma ilusão ou condicionamento mental, e que também existe somente para ser borrado de uma vez por todas. Com efeito, não se trata tanto de se buscar uma completa negação do mundo exterior, e sim uma vitalização do mundo interior, sempre tão desprezado e desconhecido, tendo em vista um necessário equilíbrio produtivo. É mais ou menos, enfim, aquilo que prescreve a Tábua de Esmeraldas de Hermes Trismegisto, com o nobre objeto de que este mundo material não seja o único conhecido, e que ele ainda seja transfigurado por uma forma mais suave de debruçar-se sobre ele a partir de uma mudança de foco de atenção. Mas, para isto, precisamos enriquecer o nosso mundo interior, o que apenas pode ser feito resgatando e redirecionando aquelas energias que investimos continuamente no mundo externo. E então, tudo aquilo que apreciamos pode ser visto e sentido como um simples espelho de realidades internas, quiçá até mais reais porque efetivamente acessíveis. Quem pode dizer, afinal, para levantar uma simples hipótese, que poderá viajar algum dia até a estrela Alfa Centauro numa nave física ou material, porém, de forma espiritual, e não apenas na imaginação ou na fantasia vulgar que limita comumente o homem comum, podemos sim estimar esta possibilidade. Quem pode, afinal, colocar um freio ao pensamento e à própria criatividade da alma? Somente nós mesmos podemos, se assim o quisermos. Afinal, se a ciência está certa em dizer que a luz é a chave deste universo, o ser humano detém essa chave por completo através do poder do seu próprio pensamento. E com isto chegamos ao final de nossa apresentação. Provavelmente, muitas dessas propostas de ascensão e libertação espiritual podem soar ainda um tanto remotas ao vulgo, mas isso se deve apenas à falta de uma educação ou de um treinamento adequado. Quem ainda não percebeu, afinal, que, quanto mais refinados e equilibrados estamos, mais produtivos e harmônicos são os nossos sonhos da mesma forma. E neste caso, não deveríamos imaginar que tais coisas sejam uma possibilidade exclusiva de algum humano mais evoluído do futuro. Muitos de nós já têm reunido algumas dessas realizações, ou guardam lembranças de experiências pretéritas ou de sua própria infância. Com efeito, com uma educação direcionada, é possível realizar grandes mudanças já no aqui e agora. O ser humano necessita voltar a entender urgentemente que os seus verdadeiros limites não são espirituais, e sim, sobretudo, culturais. Aquilo que impede realmente a humanidade de evoluir não são tanto as suas próprias energias ou capacidades internas. As verdadeiras limitações humanas são muito mais de cunho social, atávico e cultural. Daí a necessidade de criação de núcleos de inovação, tal como locais afastados do burburinho reducionista, onde as pessoas se limitam meramente a repetir aquilo que sempre fizeram.
apenas para fugir de toda a reflexão sobre a sua própria pobre condição existencial. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.